Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Pastor Heral e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. E nesta lição de número 12, nós estaremos trabalhando o tema O Trono Branco e o Juízo Final. Estamos chegando já ao final dessa nossa lição que está trabalhando e já está se encerrando. Nós trabalhamos o tema Apocalipse. Temos aprendido muito, através deste livro e aí por meio dessa revista Deus tem falado muito aos nossos corações. Nós já estamos chegando aqui na penúltima lição. Nós vamos falar sobre o trono branco, o juízo final. Antes de entrar na lição propriamente dita, quero deixar aqui aquelas dicas que a gente sempre deixa aqui para os irmãos. Você que desejar ali acessar o site ebdpanorama.com para poder pegar ali os slides, esses slides que eu vou estar passando aqui para os irmãos, eu também tiro de lá desse site também. Para você que deseja também imprimir a lição para levar aí para os alunos que não tem a revista, você pode acessar ali escoladominical.org para acessar esse site, imprime a lição, coloca ali no seu computador, edita ali da maneira que você quiser, faz um resumo e leva para os seus alunos, tá? E sempre eu recomendo que os irmãos preparem o ambiente da sala, ore pelos seus alunos durante a semana, leia a revista no início da semana. São dicas que a gente passa aqui para que a gente possa sempre ajudar você, professor, aí a sempre melhorar a sua lição, tá bom? Que Deus possa te usar durante essa lição, que Deus possa te usar para encerrar esse trimestre aí, falando sobre Apocalipse. Nós estamos encerrando aqui as lições e conforme vai encerrando o livro do Apocalipse, a gente vai vendo que vai apertando e a gente tem a oportunidade através dessa lição também de trazer exortação, trazer aos nossos irmãos um alerta para aquilo que nós estamos vivendo, para que a gente possa despertar, né? Que não seja só uma aula a mais, mas que seja um motivo de despertamento. Então você ore pelo seu aluno, ore pela sua classe, para que Deus possa despertar eles e assim nós possamos ser, além de transmissores de conteúdo, nós possamos abençoar a vida dos nossos alunos, trazendo despertamento a eles, que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos para a lição propriamente dita. Lição de número 12, o trono branco e o juízo final. O texto de referência está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8, 12, 14 e o 15, que diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como introdução dessa lição, nós temos que destacar aqui pelo menos algumas expressões ou algumas palavras. Aqui nós destacamos com o fim do milênio, então nós vamos destacar fim do milênio e Satanás sendo solto. Então, durante o milênio, Satanás foi preso. E agora, ao final do milênio, Satanás é solto. E agora ele solto, ele vai liderar uma rebelião contra Deus. E após essa rebelião contra Deus se levantar, Deus destrói com essa rebelião e inicia-se o juízo final. Então essa é a ordem que nós vamos seguir da lição. Acabou o milênio, a lição passada falou sobre o milênio. Chegamos ao final do milênio. Nessa lição agora a gente inicia com a soltura de Satanás. Eles levanta-se os homens para se rebelarem contra Deus. Ele vai induzir as pessoas a se rebelarem contra Deus. E a partir disso a gente tem o início, aí o juízo final. Tópico de número 1, Satanás é solto.
E aí a gente vai sempre destacando aqui dentro da lição essa parte aqui mais importante. Dentro dessa parte mais importante, a gente deixou aí grifado ou sublinhado as partes mais importantes dessa lição. Depois de 1000 anos sob o governo de Cristo, e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. Então vale frisar aqui, Satanás foi preso, agora ele está solto. Enquanto ele esteve preso, a terra e o mundo usufruiu de um tempo de paz e prosperidade sobre o governo de Cristo. A terra foi abençoada, os homens foram abençoados, os animais foram abençoados, o tempo foi de paz, de prosperidade, de justiça. E após esse período de 1000 anos, vivendo sobre essas qualidades do reino de Deus, no milênio, os homens então vão ter a presença novamente de Satanás para influenciá-los e levá-los a se rebelarem contra Deus. E nós vamos ver aqui na lição, e a gente vai sempre frisar esse ponto, que é muito triste isso. A gente vê que Cristo governou sobre os homens com justiça, e houve paz, e houve prosperidade, e os homens viveram muitos anos. A Bíblia diz que quem morresse ali com 100 anos, 100 e poucos anos, ia morrer novo. Então os homens viveram 100, 200, 300, 500 anos, os homens vão viver bastante nesse período, e mesmo as pessoas vivendo bastante com paz e prosperidade, ainda Satanás vai induzi-las a se rebelarem contra Deus. E aí a gente vai começar a ver isso agora. Tópico de número 1.1, o Satanás será solto, e qual é o objetivo dele? Enganar as nações. E ele vai sair, como diz o Apocalipse 20, versículo de número 8, ele vai sair para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Não haverá um espaço da terra que Satanás não vai induzir os homens a se levantarem contra o Rei Jesus. E a palavra enganar, que nós destacamos aí, ela tem esse objetivo mesmo, de seduzir e enganar e ludibriar os homens para que eles se desviem. Então ele vai usar de artimanha, de sutileza, de malandragem, para induzir os homens que estavam vivendo sobre um reinado de um rei justo, solidário, fiel, amável. E essas pessoas, por causa do engano de Satanás, vão se rebelar contra Deus. É uma coisa terrível de se pensar. 1.2. E aí, quando ele juntar dos 4 cantos da terra, de diversos povos, nações, vários e vários homens, e a expressão que a gente destaca aqui é que esse número será um número tão grande que o Apocalipse 20, versículo de número 8, destaca que é como cujo número é como a areia do mar. É uma população, é uma quantidade impensável de pessoas que estarão sendo reunidas, alistadas para lutarem contra o Messias. É uma coisa impensável. Que a gente possa sempre refletir sobre isso. A capacidade que a nossa natureza caída tem de se rebelar contra Deus, de se levantar contra o nosso Criador. Então a gente nunca deve duvidar da capacidade de Satanás de ludibriar as pessoas. Será um exército enorme. Gog e Magog não fala de um lugar, não fala de uma região específica, mas fala de uma multidão enorme dos 4 cantos da terra que estarão sendo levantadas contra Cristo Jesus e o seu governo. Tópico de 1.2, continuando, Gog e Magog, após Satanás ser solto, o seguirão rumo à cidade de Jerusalém. O fracasso de Satanás começou e terminará com uma rebelião. Então, Satanás no início se rebelou contra Deus, caiu, permaneceu caído, mas sempre tentando se opor a Deus. E no final, mesmo após 1000 anos preso, após ser solto, ele novamente vai fazer o quê? Se rebelar contra Deus. Está lá em Isaías 14, versículo 11 ao 15, quando ele se rebela contra Deus no início de todas as coisas. E agora em Apocalipse, no fim de todas as coisas, mais uma vez,
ele está se rebelando contra Deus, se levantando contra Deus e fazendo aquilo que ele mais sabe: induzir os homens a se rebelarem, a se debelarem, a se levantarem contra Deus também. É muito terrível isso. Tópico de 1.3, a influência da natureza pecaminosa. Porque a gente poderia colocar aqui todas as coisas na conta de Satanás. Ele é influenciador, ele é maligno, ele é terrível. E ele vai ser solto, vai induzir os homens ao erro. Mas a gente também vai ver através da soltura de Satanás como que a natureza humana é terrível. Como que essa natureza ela tende ao mal, ela tende a pecar contra Deus. 1000 anos de justiça, 1000 anos de um governo solidário, de um governo de um Deus amoroso. E por causa da influência de Satanás, juntando com essa natureza nossa caída, pecaminosa, a gente vai ter a condição de se levantar contra o nosso Messias. O mundo experimentará durante 1000 anos justiça e paz pelo reinado de Cristo. Uma vida de qualidade e significado com saúde, segurança e prosperidade. Satanás seja solto para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie. Notemos que mesmo sob o reinado do próprio Cristo, pessoas escolherão seguir a Satanás. Isso vai revelar como que a nossa natureza é terrível, como que a nossa natureza é uma natureza ruim, pecaminosa, caída, propensa ao mal, propensa a pecar uns contra os outros e propensa a pecar contra a lei de Deus. Tópico de 1.3, ainda a influência da natureza pecaminosa. Nós destacamos essa frase de White Pentecost. A libertação de Satanás é vista nas Escrituras como o teste final que demonstra a corrupção do coração humano. Então, Satanás vai ser solto e ele vai induzir os homens a se rebelarem contra Deus. Mas mais do que isso, ele vai revelar como que o coração do homem é corrupto. Como que o coração do homem está propenso a pecar contra Deus. Como que nós, que servimos a Deus hoje, muitos de nós, irmãos, infelizmente, muitos de nós vamos fracassar no meio do caminho. Porque muitos de nós vai dar ouvido a Satanás. Muitos de nós vai ser induzido ao erro. Então, por isso que a gente precisa pregar a palavra, por isso que a gente precisa orar pelas pessoas, por isso que a gente precisa insistir com as pessoas, porque o engano está sempre tentando nos desviar do Senhor Jesus. Se após 1000 anos de paz e prosperidade as pessoas ainda se levantarão contra Deus, imagina hoje elas sofrendo, elas padecendo problemas de saúde, problemas financeiros, problemas conjugais. Imagina hoje como que as pessoas com um pouco de influência se levantariam contra Deus. Isso é quase que natural para uma natureza caída, né? E a gente percebe que sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, irmãos, a gente não consegue vencer. Que você possa refletir isso, é o que nós aprendemos aqui no tópico de número 1. E aí a gente resume aqui: depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. E ele vai ser solto, e um dos objetivos que vai ser alcançado com isso é provar que a nossa natureza é ruim. Nós somos ruins por natureza. Por isso nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Não existe homem bom, todos os homens são ruins. Todos os homens precisam da graça de Deus. Todos nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Que Deus, através do Espírito Santo, nos ajuda a prosseguir nessa caminhada sem nunca abandonar ao nosso Cristo. Tópico de número 2, é chegado o juízo final. Satanás é solto, se levanta, consegue arregimentar uma multidão incontável contra a Deus. E essa multidão, essa
Esse número, como a areia da praia do mar, ela é chamada aqui na Bíblia como Gog e Magog. Eles se levantarão contra Deus. E aí a gente entra no tópico de número 2. Deus vai destruir com essa batalha, vai aniquilar essa peleja com apenas o sopro da sua boca, vai ordenar fogo cair do céu e destrói com todos esses inimigos e inicia-se o juízo final. E aqui diz que o diabo é vencido e lançado definitivamente. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Definitivamente Satanás será lançado no lago de fogo, da onde nunca mais ele sairá. Após o juízo divino sobre Satanás, terá o início o juízo dos ímpios. Satanás foi preso, Satanás foi solto, enganou os homens. E aí o engano que ele lançou sobre os homens só serviu para mostrar que o juízo que vai vir agora vai ser um juízo justo, porque os homens experimentaram oportunidade, os homens tiveram a chance, os homens tiveram a oportunidade de servir a Deus. E mesmo assim, os homens preferem servir ao diabo, dar ouvido a Satanás, servir ao mundo, servir às suas paixões carnais. E o juízo agora vai ser justamente aplicado sobre aqueles que não quiseram perseverar com Cristo. De todas as épocas, de todas as nações, a partir de agora os homens serão convocados e chamados à presença de Deus. E eles vão ter que comparecer, tópico 2.1, diante do trono branco. E esse trono branco fala de juízo. É a única coisa que a gente precisa destacar aqui nesse slide, nesse tópico, é que o trono branco fala de juízo, um juízo perfeito, um juízo justo. Todos vão comparecer, todos serão julgados segundo as suas obras com justiça. O tempo e as dispensações findam-se aqui e inicia-se o maior julgamento que já existiu em toda a história. O maior julgamento que já existiu vai se iniciar aqui. A gente não tem ideia de quanto tempo vai durar isso. Não temos problemas com o tempo mais, porque agora nós já entramos na eternidade. Aqueles que estão com Deus, que foram salvos, vão gozar de uma eternidade na presença de Deus. E aqueles que foram mortos, que morreram, serão ressuscitados e agora eles vão ter uma eternidade para serem julgados por Deus e sofrerem as consequências das suas ações. Ninguém vai sofrer porque os seus pais pecaram. A alma que pecar, essa morrerá. E aí a gente já entra no tópico 2.2, dizendo justamente isso, que os ímpios ressuscitarão e serão julgados. O juízo final é um momento singular na história onde Deus vai tratar com o ímpio. Lembrando essa expressão, o juízo final é para Deus tratar com os homens ímpios. O juízo final é para ímpio. Nós, a igreja, os salvos do Antigo Testamento, os salvos da grande tribulação, todos esses já estão gozando das delícias eternas. Nós estamos com o Senhor e estaremos com o Senhor para sempre. Por isso que vale a pena a gente permanecer na presença do Senhor. Enquanto os homens ímpios que viveram a vida do jeito que quiseram, meu corpo, minhas regras, faço da minha vida o que eu quero, e elas seguiram caminhando por essa filosofia. Só que um dia elas vão ter que ressuscitar e vão comparecer diante do trono de Deus. Todos os que morreram, Apocalipse 20, versículo 13, todos os que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia. Vai ser um dia terrível para cada uma dessas pessoas, né?
Tópico 2.2, os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Não haverá desculpas, oportunidades de defesa ou outra chance. Apocalipse 20, verso 13 diz: todos aqueles que morrerem sem Deus ressuscitarão no juízo final para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. Todos terão que comparecer diante do trono de Deus. Todas as nações, de todos os povos, de todas as épocas, todos os homens vão ressuscitar para comparecer um por um diante de Deus. E o 2.3 diz que serão grandes e pequenos. Apocalipse 20, verso 12 diz: e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E esse texto e esse contexto fala em grandes e pequenos, está querendo dizer que serão as pessoas de todas as classes, de todas as raças, de todos os povos, pessoas ricas, pobres, famosos, anônimos, doutos, iletrados, religiosos, ateus. Todos os homens vão comparecer diante do juízo de Deus. Não haverá escapatória, não tem como escapar. Tópico de número 2.3, grandes e pequenos. Aqui na Terra, dependendo do poder financeiro e influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impune de erros e crimes. Mas diante do trono divino não haverá barganhas, todos são iguais perante o justo juiz. A gente já viu vários casos, principalmente aqui no Brasil, em que pessoas que tinham muita condição financeira não chegaram nem a ser presos. As pessoas entram com advogado, entram com uma turma de advogados e vão recorrendo. Passa-se o tempo, aquela ação prescreve e a pessoa não recebe a punição. Ela consegue escapar ilesa. Estava nítido, estava provado que ela errou e pecou, mas por causa da justiça, da morosidade da justiça, essa pessoa escapou das penalidades. Mas diante do trono de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, poderá escapar do juízo divino. E aí a gente conclui o tópico de número 2, dizendo que o juízo final é um momento singular na história, onde Deus vai tratar com o ímpio. Todos os que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia. Todos, absolutamente todas as pessoas vão comparecer. Aqui não haverá advogado para defender sua causa, aqui não haverá barganhas, aqui não tem como comprar os juízes, aqui você não tem como corromper o julgamento. Será feito de maneira justa, organizada, e todos os homens terão que comparecer. Ninguém poderá se ausentar, ninguém poderá pedir vistas, ninguém poderá solicitar adiamento do julgamento, ninguém poderá alegar doença, ou problema financeiro, ou problema familiar, ou problema psicológico para comparecer no julgamento. Todos os homens vão comparecer diante de Deus. Partindo já para o final, tópico de número 3, o julgamento é inevitável. O juiz é o Senhor Jesus. Todos os ímpios comparecerão para o dia do juízo e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu. Porquanto tem determinado, está escrito em Atos 17:31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E o interessante aqui, a gente notar, é que esses homens, eles vão comparecer diante do próprio Cristo. E muitos desses homens serão justamente aqueles que tiveram a oportunidade de servir a Jesus como igreja, de servir a Jesus durante a grande tribulação, e de servir a Jesus durante o milênio e se rebelaram. Muitas dessas pessoas vão comparecer diante dele. Por isso, irmãos, que nós cremos que vai ser um dia terrível para muita gente, porque a oportunidade foi dada, a oportunidade foi estendida,
as pessoas tiveram a oportunidade de se arrependerem, mas preferiram se levantar contra Deus. Tópico 3.1: os mortos serão julgados segundo as suas obras. O critério para julgar, o critério para condenar vai ser justiça. Tudo vai ser feito com justiça, todos serão tratados de maneira igual, não haverá rico, nem pobre, nem religioso, nem ateu, todos serão tratados iguais. Mas o critério principal será segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12, está na projeção aí. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A gente destacou justamente essa expressão, segundo as suas obras. A Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras. Então se entende que estes livros se referem aos registros das obras de cada pessoa. O que cada pessoa está fazendo, o que cada pessoa está realizando, a ideia que a gente tem aqui é que está sendo registrado, está sendo escrito, cada detalhe está sendo registrado, para que no dia do juízo ninguém tenha condição de dizer que não tem merecimento da condenação que está por vir. Todos serão julgados segundo as suas obras. A obra de cada pessoa vai mostrar para elas que o lugar que elas merecem é justamente o inferno e a perdição eterna. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. A gente ainda tem aí uma frase do Dr. Charles Wyrie, que diz assim, abre aspas, este julgamento não é para verificar se deverá ser o céu ou o inferno o destino final daqueles que são julgados. É um julgamento para provar que o inferno é o destino merecido. Todas as pessoas que estarão ali sendo julgadas, o julgamento só vai servir para uma coisa também, para mostrar para elas que o lugar que elas estão indo é merecido. Que o lugar que elas vão passar a eternidade é merecido. Que todas estão lá porque mereceram estar lá. Elas fizeram por estar lá. Elas praticaram obras para estarem lá. Por isso que o nosso Deus é um Deus justo, né? Será segundo a obra de cada pessoa. A gente ainda tem agora o 3.2, o julgamento será de maneira individualizada. Cada pessoa é responsável pelo seu pecado, pelas suas condutas, né? Está escrito lá em Ezequiel 18, versículo 4, que a alma que pecar, essa morrerá. Então ninguém vai estar lá porque o pai o induziu a estar lá, ninguém vai estar lá porque a mãe não cuidou dele, ninguém vai estar lá porque foi a avó que não ensinou, deixou de ensinar. Cada pessoa que estiver lá vai estar lá por causa dos seus próprios pecados. Não haverá injustiças e nem erros neste julgamento. Uma multidão sem conta se apresentará diante do trono branco nesse dia. A gente não sabe, igual eu já falei, o tempo que vai se levar para esse julgamento se encerrar. Vai se estender durante anos e anos e anos. Porque cada pessoa, ao comparecer, vai ser estampada as suas obras diante delas e não haverá contestação. O julgamento será individual, continuando o tópico 3.2, aquele que tem cabelos brancos, como a lã, conhece cada pessoa que está sendo julgada, e suas obras, e seus pecados, mesmo os ocultos, estarão expostos naquele dia. Não haverá como esconder, né? Não haverá como dizer assim, não, mas foi um engano, algum erro, é um erro de gravação, essa prova foi adulterada. A gente tem hoje muita expressão, é fake news, né? Não é fake news, não foi uma montagem, não, eu acho que tem algum engano aí. Ninguém, absolutamente ninguém, naquele dia terá como contestar, porque os livros estarão sendo expostos às obras de cada um. E cada um de maneira individual. Não vai ter como eu ser julgado do lado da minha mãe ou do meu pai, eu dizer, olha, a culpa foi dele,
a culpa foi dela, a culpa foi da minha esposa, a culpa foi do meu pastor, a culpa foi da minha igreja. Ninguém vai poder dizer isso. Todas as pessoas estarão lá, somente elas e somente elas diante de Deus. E as obras delas é que vão ser a prova cabal de que o inferno é o lugar merecido por cada uma delas. 3.3, para encerrar essa lição, a sentença será a segunda morte. A segunda morte fala do afastamento definitivo da presença de Deus. Ao morrermos aqui, nós sofremos a primeira morte, o dano da primeira morte. Mas nós que servimos a Deus seremos ressuscitados e vamos para sempre estar com o Senhor. E a Bíblia diz que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Mas aqueles que não servem a Deus vão sofrer o dano da primeira morte. E após a primeira morte, eles serão julgados do juízo final e receberão o dano da segunda morte, que é o afastamento completo e definitivo da presença de Deus. Será a completa ausência de Deus. Essa é uma morte terrível, porque nunca mais haverá como pedir clemência, misericórdia. Já não haverá mais essa possibilidade. Apocalipse 20, versículo 14 e 15, a gente destacou aí, abre aspas, é a morte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os desobedientes sofrerão eterna perdição. E concluindo aqui, eu ensinei que em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar e não julgar o mundo. Mas em sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém todo o juízo. Então Jesus veio como homem, sofreu, morreu numa rude cruz, e hoje, na dispensação da graça, através do seu Espírito, ele nos convida a fazermos parte do seu povo, da sua igreja, que estará com ele reinando para sempre. Esse convite ainda está aberto, mas quando ele vier na sua segunda vinda, já é para julgar os homens. Que todos nós possamos fazer parte da igreja do Senhor e da multidão dos salvos, e não da multidão daqueles que serão julgados no juízo final. Por fim, concluindo essa lição de número 12, dizemos assim o que está na projeção aí. A realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento ao povo de Deus para pregar com poder o Evangelho de Cristo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para arrependimento verdadeiro. Que nós, como igreja, possamos despertar para essa realidade. É um tempo cruel, é um tempo difícil, mas é um tempo certo. Esse tempo do julgamento virá. Mas enquanto ainda não veio, nós temos a oportunidade hoje de, pregando o Evangelho, poder tirar essas pessoas desse julgamento que virá. Amém? Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar a sua aula, a sua turma, que você seja um instrumento de exortação nessas classes que estarão ouvindo essa lição. Que Deus possa usar você, querido professor. Que Deus possa te abençoar. Amém? Eu quero pedir apenas uma coisa para você que nos acompanhou até agora. Compartilha essa lição com outros professores, nos seus grupos de escola dominical. Se essa lição foi importante para você, compartilha lá no grupo da sua igreja, compartilha no grupo lá da sua escola dominical, para que os outros professores tenham acesso, porque nesse canal a gente trabalha, além da lição dos adultos, a gente também trabalha a lição dos jovens, e a gente também, a partir do próximo trimestre, a gente também vai trabalhar a lição dos adolescentes, tá? A gente sempre deixa dicas de dinâmicas
para jovens e adolescentes, de ilustrações. A gente sempre dá dicas baseadas nas experiências que a gente tem também em sala de aula, tá? E vamos fazer o seguinte, eu oro por você, você ora por mim e a gente sempre se lembrar que juntos somos mais fortes. Deus te abençoe e fique todos com Deus.